povo querido de Deus, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022 e nós estamos começando mais uma leitura diária. Lembrando que nós já estamos nos preparando para estudar a primeira lição do primeiro trimestre de 2023. Quero aqui aproveitar o ensejo e te desejar um ano de 2023 muito feliz, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a palavra de Deus ela seja multiplicada na sua vida nesse ano de 2023. E quando eu falo multiplicada, é exatamente esse esforço de nós buscarmos a Deus. É o tema do nosso trimestre, por isso que eu falei isso. Nós estamos estudando esse trimestre a Viva com a Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A própria Escritura nos chama. E quando eu falo Escritura, nós temos aquele texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se formos analisar através da exegese esse capítulo 1 de João, nós vamos achar e descobrir que o Verbo aqui é Logos, Logos é a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. E nós vemos aí no versículo 14 de João, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Verbo, o próprio Cristo, o próprio Jesus nos convida a esse quebrantamento. Por isso que a leitura de hoje está no texto de Isaías 55:6, e a frase é a seguinte: buscar a Deus enquanto se pode achar. Antes de lermos esse texto, eu quero agradecer a Deus pela companhia, pela sua companhia, te agradecer você que tem caminhado com a gente aí em todas as meditações, todos os dias. Você que é novo por aqui, muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho para ficar atento a todas as notificações. E eu quero pedir um favor a todos vocês: compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo, compartilhe para chegar a outras pessoas e outras pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Vamos à leitura desse texto? O texto de Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O verdadeiro avivamento, tema da nossa lição, do nosso trimestre, esse primeiro trimestre de 2023, o verdadeiro avivamento ele começa com o nosso coração quebrantado para a palavra de Deus. É a palavra que limpa, que transforma, que muda, que edifica, que dá vida. É a palavra que exorta, é a palavra que aviva, é a palavra que limpa, é a palavra de Deus que faz tudo. E já falamos por que ela tem esse poder. Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Por quê? Porque a palavra é viva. E por que a palavra é viva? Porque a palavra é o próprio Cristo, é o próprio Verbo encarnado. Tem um versículo na Bíblia, somente esse versículo, que traz exatamente isso que eu estou dizendo. 1 João 5:7, está escrito lá, depois você pode ler na sua Bíblia. Há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. Só tem esse versículo que põe a palavra no seu devido lugar. Eu estou falando que põe a palavra ali junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Só esse versículo de 1 João 5:7. Por isso que a palavra é viva, porque a palavra é o próprio Cristo, é o Cristo encarnado. Por isso, nós, seres humanos, nós temos a necessidade de nos aproximar da palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus. Essa busca precisa partir de mim, precisa partir de você, precisa partir de nós. A palavra já foi revelada, a palavra já está conosco. Agora nós precisamos nos debruçar e quebrantar o nosso coração, não só na busca, mas também na obediência dessa palavra. Não adianta só conhecer, não adianta só buscar. Nós precisamos buscar, mas precisamos, acima de tudo, obedecer a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus disser para nós não, é não. Por isso que Jesus falou: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Isso está dizendo o nosso trato com as pessoas. Mas nós também devemos nos posicionar com relação à palavra, que tem muita coisa na palavra de Deus que vai nos dizer não. E quando a palavra disser não a alguma atitude, a algum comportamento não, meu, o não da palavra de Deus precisa ser não para mim.
Mas quando a palavra me outorgar o direito, o dever de fazer aquilo que já está escrito, eu também preciso obedecer, eu preciso fazer. Então, o verdadeiro avivamento, já falamos no vídeo de ontem, o verdadeiro avivamento, ele é precedido pela palavra de Deus. Nós vamos falar muita coisa durante essa semana. E eu fecho essa meditação de hoje dizendo que, na época de Esdras e Neemias, o povo estava retornando do cativeiro, e quando eles acharam o livro da lei, e Esdras leu a lei do Senhor, o Pentateuco, a lei de Moisés, a lei de Deus, quando ele leu diante do povo, desde o romper da manhã até o meio-dia, houve um grande avivamento espiritual no meio daquele povo. Eles despediram as mulheres estranhas, eles quebrantaram o seu coração a Deus, eles lembraram do pacto de Deus, da aliança de Deus que foi feita através de Moisés com aquela nação, e eles propuseram no seu coração, nos seus corações, em obedecer a Deus em todos os quesitos da palavra de Deus. O que aconteceu? Um avivamento nacional para aquela nação de Israel. Será que não é isso que está faltando para nós, como igreja do Senhor, em pleno século XXI, onde muitos já têm abandonado a palavra de Deus, onde muitos crentes nem carregam mais a Bíblia, onde muitos crentes passam dias sem ler a palavra de Deus? Como eu falo que amo a Deus e não leio a sua palavra? É uma boa pergunta e um bom momento para nós refletirmos. Essa semana nós vamos falar muita coisa ainda sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde essa palavra, viva essa palavra, não essa que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus seja, como diz o Salmo 119 e o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus te abençoe e retornaremos amanhã, se Deus nos permitir. Forte abraço e até lá.